Olá a todos. Luís Manuel de Carvalho Carito é médico, tem 65 anos, é um lutador de causas comuns e do bem comunitário e tem passagens pelo associativismo, pela política, entre as quais destacava a presidência do Conselho Diretivo da Segurança Social no Algarve, o facto também de ter sido deputado à Assembleia da República e também vice-presidente da autarquia aqui em Portimão. Dr. Luís Carito, muito obrigado por esta sua disponibilidade. Há uma surpresa geral por vê-lo candidatar-se neste projeto numas cores que não são as suas. O que é que leva a candidatar-se? Muito bom dia. Isto é um longo processo que se iniciou em 2013, com o meu afastamento da autarquia e o facto de me ter retirado da política, retomando aquilo que era a minha atividade profissional normal, que é ser médico. Nestes últimos 8 anos tenho exercido a minha atividade profissional no Centro de Saúde de Portimão, com várias funções, inclusive como coordenador também, mas tenho verificado ao longo destes últimos 8 anos que a cidade de Portimão tem definhado em relação àquilo que era efetivamente a pujança que existia. E por isso, depois de terminado um longo processo judicial em que estive envolvido, tendo sido absolvido de todas as acusações que me tinham feito e pedida inclusive a minha absolvição por parte de quem tinha acusado, isto é, o Ministério Público e a própria autarquia que estava como assistente no processo, e isto aconteceu finalmente, iniciando-se em 2013, aconteceu finalmente em janeiro de 2020, com o trânsito em julgado da sentença em março de 2020, fiz uma reflexão profunda de que realmente alguma coisa eu teria que fazer pela cidade de Portimão, onde vivo há muitos e muitos anos, e onde sempre desenvolvi a minha atividade profissional, primeiro como médico, depois nos cargos que referiu, e, portanto entendi que deveria fazer alguma coisa por Portimão. Entretanto, houve um convite de algumas pessoas com quem habitualmente falava, no sentido de poder criar-se uma alternativa ao atual poder na Câmara Municipal. Eu sempre fui do Partido Socialista, mas durante todos estes anos o Partido Socialista nunca falou comigo, nem através dos seus dirigentes nacionais, nem através dos seus dirigentes locais, no sentido de entender o que se tinha passado, o que, aliás, numa perspectiva republicana, à justiça o que é da justiça, às pessoas o que é das pessoas. Mas depois do final do processo, o facto de não ter havido qualquer conversa com essas pessoas fez-me refletir se efetivamente este modelo político atual, nomeadamente nas autarquias, não estará um pouco esgotado. A política não tem que se fazer dentro dos partidos políticos. Cada vez mais os movimentos de cidadania, a preocupação que as pessoas têm com o bem público, a vontade de intervir na vida pública, tem levado a que muita gente se agregue em movimentos de cidadania, em candidaturas independentes, e portanto eu entendi, e sobre isso fiz uma carta ao secretário-geral do PS, explicando as minhas motivações para deixar de ser militante. Fiz essa carta, enviei ao secretário-geral e a partir daí entendi que estaria livre para fazer as minhas opções. Não avançámos com uma candidatura completamente independente, mas tivemos o apoio de alguns partidos que, obviamente, nós aceitámos, porque aqui o que se trata não é uma candidatura de partidos, é uma candidatura de cidadãos de Portimão que querem desenvolver um projeto para esta cidade, querem que esta cidade torne a ser o que foi no passado e que retome o caminho do desenvolvimento, do dinamismo, da centralidade no Algarve e do conhecimento a nível nacional, que entretanto entendemos se perdeu, e também porque todo o espaço público está degradado,
não há grande incentivo para que aquilo que é a base económica neste momento deste concelho, que é o turismo, possa continuar a avançar com qualidade. Precisamos de qualificar o espaço público, precisamos de tornar outra vez Portimão num espaço atrativo para que aquele turismo que nos procura possa ter mais qualidade, porque é isso que traz mais valia para o município. E, portanto, esta foi basicamente a razão pela qual, depois desafiado por algumas pessoas e por alguns partidos políticos, ter aceito encabeçar esta candidatura, mas que, volto a frisar, é uma candidatura com um independente, que sou eu, não pertence a qualquer partido político, e com um conjunto de pessoas independentes de partidos políticos e, portanto, uma candidatura de cidadania. Vamos fazer um regresso, uma viagem no tempo. Vamos regressar a um período onde foi vice-presidente da Câmara, entre 2005 e 2013, e ambos sabemos que muitas vezes o comentário político, a crítica política carece de alguma racionalidade, e uma das coisas que quer colar ao Dr. Luís Carito é exatamente esta questão da dívida elevada com que em 2013 a Câmara se encontrava. É uma crítica da sua adversária. Que comentário é que isto merece? Bom, é um facto que em 2013 existia uma dívida. Essa dívida foi fruto do investimento que foi feito em Portimão. É uma dívida de investimento, é uma dívida que provém daquilo que foi o investimento da Câmara em infraestruturas essenciais para que Portimão pudesse voltar a ter mais pessoas aqui, para que Portimão pudesse ser mais atrativo. Bom, a dívida existiu, os equipamentos foram feitos e, portanto, é uma dívida de investimento, não é uma dívida de gasto por gasto. Ou seja, nós podemos contrair uma dívida e pagá-la em determinado número de anos, como qualquer cidadão faz, quando quer adquirir uma casa e não tem a quantia suficiente para comprar essa casa a pronto, vai aos bancos, pede um empréstimo e estrutura uma dívida. Essa dívida fica estruturada há 20 anos, a 30, ou o que for. O que nós entendemos fazer na altura, até porque o nível de receita que tínhamos era bastante elevado, começámos a pensar que era preciso antecipar a criação das infraestruturas necessárias a Portimão e começámos a fazer esse tipo de gestão no sentido de antecipar essas mesmas infraestruturas. O que aconteceu, e é preciso não ter memória curta, é que em 2008 houve uma crise mundial, chamada crise do subprime, que teve um impacto enorme ao nível daquilo que era o mercado imobiliário, por exemplo, ao nível do turismo. Houve uma crise mundial económica. E aí as receitas que a Câmara previa ter para suportar muitos destes investimentos acabaram por não se concretizar. Não se concretizaram porque houve uma retração por parte dos investidores. Nós, na altura, tínhamos em carteira, entre projetos públicos, projetos privados, mais ao nível dos privados, um investimento que ultrapassava os 1.000 milhões de euros, em termos do município, que iriam gerar taxas urbanísticas, que iriam gerar taxas municipais, que suportariam muito bem todo o tipo de investimento que tivemos e que iriam permitir, folgadamente, resolver o problema. Essa crise durou até 2013 e, portanto, durante esses 5 anos nós tivemos que fazer uma retração e tivemos que fazer um plano de reestruturação financeira. O plano de reestruturação financeira começou a ser executado em 2010, mas, fruto da lei existente ao nível das autarquias, não foi possível no imediato e demorámos cerca de 2 anos para iniciar o tal plano de reestruturação financeira para que ele fosse aprovado. Bom, iniciámos um plano de reequilíbrio financeiro. O Tribunal de Contas, na altura, entendeu que não estavam reunidas as condições legais para que aquele plano pudesse avançar. E depois apareceu um programa que permitiu que, efetivamente, o plano fosse aprovado. O problema aqui era um problema um pouco técnico, porque, ao contrário do que se diz, muitas das empresas que eram credores da Câmara
tinham feito um factoring sem recurso, que é enfim, uma situação habitual, que é passaram a sua dívida para a banca e, portanto, era a banca que tinha a dívida. E o Tribunal de Contas entendia que não era uma dívida a fornecedores, mas era um empréstimo. E, portanto, houve aqui um dirimir durante muito tempo desta situação. Com a mudança da lei, isto foi permitido e aceite, e nós candidatámos na altura ao PAEL, que era um programa também de reestruturação para as autarquias, e o PAEL foi aprovado, ainda na nossa altura. Quando se dão as eleições seguintes, depois há um novo programa, o governo também mudou, na altura, como se lembram, e apareceu um novo programa que é o FAM, que no fundo foi ainda mais vantajoso para as autarquias, e portanto aquilo que existia era uma dívida estruturada de investimento em equipamentos, e eu recordo alguns, os equipamentos que foram feitos e que geraram esta tal dívida e a tal, entre aspas, falência da Câmara, que nunca existiu, a Câmara nunca esteve falida, a Câmara sempre cumpriu, ao contrário do que foi dito pelos nossos adversários, sempre cumpriu os vencimentos com os funcionários, nunca houve uma situação de pré-falência da Câmara. A Câmara nunca poderia falir porque o seu património cobria largamente aquilo que eram as suas necessidades financeiras e, portanto, só haveria uma falência se efetivamente o passivo e o ativo estivessem completamente descontrolados. Não era isso que existia e, portanto, quando se fala em situação de falência, não é falência, é falácia. Fala-me de equipamentos nessa altura e se calhar era importante recordar que tipo de equipamentos é que estavam em jogo, até porque eu falou que a memória não deve ser curta. Há estudos até académicos que retratam um pouco dessa situação naquela altura. Foi uma das alturas em que se pensou, em que se sonhou melhor Portimão. Se calhar estamos um pouco esquecidos também disso. Sente-se também nesse papel que ajudou também a sonhar Portimão e que depois perdemos todo esse capital. Por exemplo, quando vemos projetos como a Cidade do Cinema serem perdidos, outros projetos estruturantes serem perdidos por outros concelhos, não fica aí uma certa mágoa, Dr. Luís Carito? Fica claramente uma mágoa e uma apreensão muito grande. Uma apreensão porque ao longo de 8 anos a Câmara tinha vários projetos em gaveta, preparados para avançar e nada se fez. Eu recordo o Centro de Mar, um projeto estruturante para esta cidade para a diversificação da economia e que está parado numa gaveta, não sei onde, na Câmara Municipal. A própria Cidade do Cinema, que foi muito glosada, muito falada, como sendo um projeto megalómano, e hoje em dia estamos a verificar que não é nenhum projeto megalómano. Nós o que fizemos foi estudos que eram necessários, trouxemos experts internacionais a Portimão, fizemos várias conferências, encontramos um modelo de desenvolvimento desse projeto, que era no fundo Portimão uma cidade digital. Não era só fazer filmes, era desenvolver uma nova vertente económica em Portimão, ligada ao digital, às tecnologias de informação. Queria trazer para cá gente qualificada para trabalhar. Infelizmente, verificamos hoje, em 2021, que isso está a acontecer num outro concelho, quando fomos nós, Portimão, que investimos. Lolé aproveitou esse investimento de Portimão e neste momento está a desenvolver, e já estão filmes a ser feitos, mas para além dos filmes que estão a ser executados no terreno em Lolé, estão lá muitas empresas que estão a sediar-se em Lolé, empresas de alto valor tecnológico, empresas de alto valor financeiro, que vão acabar por instalar-se em Lolé e não em Portimão. Ainda bem para Lolé, mas mal para Portimão. Mas naquela altura ajudou, com alguns exemplos que nos ia dar, a situar Portimão no mapa. Era um dos elogios que mais se fazia naquela altura, e é preciso ter memória clara de que Portimão de repente estava outra vez com o nosso orgulho de portimonenses no centro, com esses equipamentos que Exatamente, ficaram. eu vou recordar alguns dos equipamentos que deram origem à tal dívida, à tal falência, que não é uma dívida nem falência, volto a referir, é uma dívida perfeitamente estruturada, sustentável para aquilo que Portimão pode efetivamente fazer. O museu, o tempo, o teatro, a Escola da Bem Posta, Portimão Arena, o mercado municipal, o complexo desportivo da Mexilheira Grande,
a Escola do Pontal, os passadiços, todos, Alvor, passadiço da Praia da Rocha, as requalificações de vários equipamentos, como escolas, a piscina de Alvor, a requalificação da Praia da Rocha nas 3 fases, o estádio do Portimonense, a requalificação do estádio antigo, o auditório, neste momento está outra vez degradado e precisa de uma nova requalificação, o gimnodesportivo, a requalificação do pavilhão gimnodesportivo, construção de estradas, enfim, uma panóplia de equipamentos que foram feitos e que estão a ser pagos, como qualquer pessoa paga a sua casa, nós estamos a pagar estes equipamentos que foram feitos e que, na realidade, tornaram Portimão numa cidade apetecível, numa cidade em que muita gente vinha para cá. Hoje em dia, nem uma boa utilização dos equipamentos está a ser feita. Felizmente foi feita uma boa utilização pela Sra. Presidente, foi a questão do pavilhão Arena poder servir como um hospital de retaguarda, dou-lhes parabéns, para um fim superior. Mas temos um equipamento, que é o pavilhão Arena, que pode ser usado para tantas coisas, porque é um pavilhão multiuso, que está com uma atividade diminuta, praticamente fechado. É preciso reativar tudo aquilo que era feito na altura, é preciso que Portimão ganhe dinâmica, é preciso requalificar o espaço público e é preciso trazer pessoas para Portimão. Já vamos falar de futuro, claro, mas vamos só fechar esta porta com o passado. A política, acontece muitas coisas, todos os dias, a todas as horas, mas se tivesse havido um processo natural, seria candidato em 2013. Entretanto, surge um processo judicial e é algo também que lhe é colocado muitas vezes, desde a detenção, desde o problema do papel, enfim. Já está na altura de, se calhar, de fechar essa porta, mas quer-nos dizer mais alguma coisa sobre esse processo que tanto está em cima da mesa e que agora politicamente lhe atira? Enfim, o processo, parecendo não, eu nunca percebi porque é que existiu o processo e tanto não consegui perceber que no final do processo foi completamente ilibado de todas as acusações. Nunca entendi porquê. E depois de investigações e de denúncias que foram feitas ao nível dos órgãos judiciais, denúncias anónimas, inicia-se um processo de investigação, pelos vistos muito mal executado, tanto quanto eu ouvi em tribunal, com pouca capacidade técnica por parte das forças policiais envolvidas neste processo de investigação e do próprio Ministério Público. Tanto depois o Ministério Público vem-me pedir desculpa de me ter acusado e pede a minha absolvição. E, portanto, é um processo que eu não entendo o porquê, a não ser que, pegando naqueles livros que são muito citados do Kafka, tenha havido aqui o processo do Kafka, tenha havido aqui algumas mãos exteriores para me afastar, efetivamente, daquilo que seria, enfim, a solução mais natural, que seria a minha candidatura no seguimento do final do mandato do Manuel da Luz, que era o último mandato. Não havendo essa candidatura, Dr. Luís Carito, surpreendeu a nova ascensão de um PS da Dra. Isilda Gomes, por exemplo, nessa altura, com alguns apoios políticos? Ela não fazia parte da mesma equipa? Não, a Dra. Isilda Gomes foi, na altura, no nosso primeiro mandato, foi Presidente da Assembleia Municipal, portanto, sempre fez parte da estrutura PS. A Dra. Isilda Gomes depois assumiu o cargo de Governadora Civil, mas mais tarde, com a extinção dos governos civis, a Dra. Isilda Gomes acabou por ficar numa posição em que não tinha ali um futuro político muito bem definido. E penso que foi nessa altura que a Dra. Isilda Gomes entendeu que seria uma boa possibilidade para si uma candidatura à Câmara de Portimão. Depois há aqui um processo interno dentro do PS, em que pela primeira vez há uma candidatura à Conselhia que foi extremamente disputada e em que eu, como candidato à Conselhia, ganhei a Conselhia e, portanto, como sabem, a Conselhia normalmente define quem são os candidatos às câmaras municipais, obviamente depois sufragado nos órgãos próprios dos partidos. E eu penso que é a partir daqui que se começam a movimentar muitas mãos exteriores
no sentido de criar o tal processo do Kafka, no qual eu acabei por estar envolvido ao longo de 8 anos da minha vida. O episódio do papel, vamos lá, de uma vez por todas, desconstruir essa história. Não vou voltar a falar do papel. Nunca falei do papel e não vou voltar a falar do papel. Quando eu sou confrontado, um dia, em minha casa, às 7 da manhã, com a entrada de uma brigada com 7 ou 8 pessoas, de elementos da Polícia Judiciária, comandados pelo Sr. Inspetor Carlos Gomes, entram na minha casa com uma atitude de alguma pressão sobre mim, logo desde a abertura da porta, em que uma pessoa, qualquer cidadão, em que vê a sua casa invadida daquela forma, às 7 horas da manhã, fica numa situação, obviamente, de grande stress emocional. Eu tenho visto, enquanto médico, situações de stress emocional, eu passei por uma, que foi esta. Foi a grande stress emocional, entrar esta gente toda na casa de um indivíduo e fazerem buscas. E essas buscas duraram umas horas. E em determinada altura, e eu sempre em grande stress, obviamente, porque isto é muito fácil quem está de fora dizer, ok, não tinha nada a esconder, tudo bem, estava tranquilo, eu estava tranquilo, mas obviamente estava em stress. O problema aqui é que houve uma série de provocações por parte de alguns elementos dessa brigada, não foram todos, gente muito simpática também, mas alguns, no sentido de me porem mesmo em pressão. E em determinada altura, um dos elementos dessa brigada estava claramente a gozar comigo e eu estava próximo dele e dirigi-me a ele e ele estava com um papel na mão. E eu tirei-lhe o papel. Pediram o meu papel e eu disse, venham-me tirar o papel. Pronto. Isto é uma situação de um stress enorme, uma situação enfim, inimaginável do que pode acontecer. E quando vêm para me tirar o papel, eu amarrotei o papel, que era um pequeno papel, simulei pô-lo na boca e simulei mastigar o papel, para que não houvesse ali uma situação de confronto físico, porque iria haver uma situação de confronto físico. Alguma coisa de importante? O papel não tinha nada de importante, porque o papel estava dentro de uma pasta, onde eu tinha várias ligações de computador, o computador portátil, e era um papel que provavelmente, eu nem sei bem o que era, mas provavelmente, eu acho que tenho ideia, que provavelmente tinha todos os códigos de contas, de códigos de entrada em computador, etc., que estavam escritos. Hoje em dia já não se guardam assim as coisas, mas naquela altura estavam escritas num papel uma série de códigos. E então, o indivíduo da judiciária, que estava com o papel, veio dizer no processo que havia nomes, números. Tem ideia que havia nomes e números, é o que diz no processo. Ele nem sequer conseguiu perceber o que é que estava no papel, porque nem sequer estava a olhar para o papel, tal como eu não olhei para o papel. Agora, o que eu quero aqui dizer, de uma vez por todas, e terminar com este episódio, arrependo-me, obviamente, de ter tido aquela atitude, mas é uma atitude que qualquer ser humano, numa situação de grande stress emocional, pode ter. Tive o sangue frio de depois ir deitar o papel para o lixo, mas isso já depois de estar mais calmo, mas foi realmente numa situação de stress que isto aconteceu. O papel está, para terminarmos a história do papel, que já chega de papel, e do gozo que dá às pessoas, nas redes sociais, falarem sobre papel, continuem a falar sobre papel. Eu até me rio quando falam sobre papel. Mas para terminar, deixe-me só dizer isto, vamos terminar com o problema do papel, falem do papel o que quiserem, o papel foi relevante e, no processo, o próprio Ministério Público, a Câmara e os 3 juízes do coletivo entenderam que o papel não era relevante para o processo. Portanto, vou terminar com a história do papel hoje. O seu papel agora é outro. O meu papel agora é outro. Exatamente. É tornar Portimão uma cidade mais feliz. E pegar exatamente por aí. Tornar mais feliz significa que temos sido infelizes, isto é, nesta perspectiva comunitária de oportunidades perdidas. Quando for Presidente da Câmara, o Dr. Luís Carito consegue traçar 2, 3 ideias fortes em que quer alicerçar esta candidatura para tornar Portimão mais feliz? Não, basicamente, o que nós vamos pretender fazer é reativar aquilo que era Portimão em 2013 e que era muito melhor do que aquilo que é Portimão hoje.
É óbvio que passaram 8 anos, o mundo mudou, o mundo muda todos os dias, vamos readaptar muitas das ideias aos dias de hoje, e eu já falei há pouco o Centro de Mar. Eu acho que Portimão tem que diversificar a sua economia. Portimão tem que continuar a apostar no turismo, mas num turismo de mais qualidade. Temos o que temos, mas temos que requalificar. Temos que requalificar quer a área turística de Portimão, quer o centro de Portimão, quer a zona ribeirinha de Portimão. Estão parados, degradados. A zona ribeirinha de Portimão, que tem um potencial enorme, é uma zona de passeio. A zona antiga de Portimão, que tem um potencial enorme, é uma zona de casas degradadas, embora tenha sido feito muito pouco por alguns proprietários, muito poucos proprietários, mas a Câmara tem que ter aqui um papel interventivo muito importante no sentido de ajudar os proprietários a reabilitar os seus edifícios que estão degradados. E para além disso, reativar a zona comercial. Estamos só a falar em requalificação. Reativar a zona comercial de Portimão. Há dias passei e contei 60 lojas fechadas na Rua do Comércio de Portimão. O que é que a Câmara fez até agora? Vê-se fechar pastelarias que eram ícones desta cidade, de anos e anos, chapelarias que eram ícones desta cidade, porque não ajudaram estes comerciantes, numa altura de crise, a repensar a sua atividade económica e a manter os seus negócios. A Câmara tinha aqui um papel enorme. A Câmara lançou grandes programas, enfim, este Executivo lançou muitos programas, mas o que é real é que esses programas não tiveram grande efetividade sobre o nosso tecido económico. Ajudaram as pessoas, algumas delas, a respirar com uma palhinha. Nem conseguiram respirar fundo. E, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer é uma reativação da atividade económica, ajudar os nossos comerciantes, trazer para Portimão investimento e requalificando a cidade nós vamos consegui-lo. A questão do turismo. Temos uma cidade e uma praia da Rocha que está também ao abandono. É um turismo de massas que, quando existe uma crise, seja uma crise internacional económica puramente, seja uma crise sanitária / económica, como temos hoje em dia, se ressente automaticamente. Porque é o turismo de massas das pessoas que têm menos capacidade económica. Temos que dotar o nosso município de uma atividade económica turística de melhor qualidade. E, portanto, estes, para já, a nível da área económica, eu acho que é fundamental. Depois, em relação às pessoas que cá vivem, temos posso adiantar 2 ou 3 ideias. Temos cerca de 10 grandes ideias para Portimão, mas vou adiantar para já 3, porque, enfim, teremos a oportunidade depois de falar pormenorizadamente sobre todas elas. Mas uma das coisas que me preocupa são os casais jovens que neste momento têm grande dificuldade por razões económicas e por razões também de vida em deixar as suas crianças. Portanto, vamos lançar, estando na Câmara, o nosso programa Creches Gratuitas para quem necessita. E isto tem uma lógica, é que hoje em dia o Estado garante o pré-escolar, o ensino secundário até à universidade com gratuitidade. Porquê é que não garante? O Estado não garante, então nós, enquanto autarquia, iremos garantir aos portimonenses a gratuitidade para quem necessitar de creches entre os 6 meses e os 3 anos, até ao pré-escolar. Isto vai facilitar, obviamente, a vida a muitos casais jovens e estas creches têm que ter aqui uma perspectiva de funcionamento alargado, porque muitos casais jovens trabalham na indústria hoteleira e têm horários que não são das 9 às 6 da tarde. E, portanto, estas creches terão que funcionar numa perspectiva de horário mais alargado para que estas famílias jovens possam deixar as suas crianças e possam desenvolver a sua atividade profissional. Depois, a questão dos transportes urbanos. Uma das coisas que também está nesta tal dívida estruturada foi aquilo que a Câmara, na altura, gastou com o chamado vai-vem. O vai-vem ia a muitos locais deste município. Neste momento tem uma atividade muito restrita, portanto, os percursos são diminutos.
E o que nós estamos a verificar é que o Vai-Vem cada vez mais tem menos pessoas. Nós temos um programa para lançar para Portimão que se chama Mobi Portimão e que vai articular aquilo que é a atividade ao nível ciclável, tudo o que é ciclável. Estamos a falar de bicicletas, estamos a falar do vai-vem, estamos a falar de estacionamento e tudo isto vai ser integrado num programa que irá facilitar muito a vida às pessoas e que irá dar uma maior utilização do vai-vem. Agora, nós entendemos, até pelo que verificamos, que aquilo que é a receita em termos do vai-vem é uma receita relativamente diminuta. Então, aquilo que pretendemos é criar um cartão para as pessoas que vivem em Portimão, trabalham em Portimão, são estudantes em Portimão, que será um cartão adquirido anual, dará uma receita, obviamente não é uma receita substancial, mas a receita hoje em dia de bilhetes do vai-vem é uma receita diminuta. Quem nos visita, obviamente, terá que pagar bilhete, mas, como disse, as pessoas que vivem, trabalham e estudam em Portimão terão esse cartão, e esse cartão dá-lhes acesso, a nível da mobilidade, a bicicletas, a vai-vem gratuito em determinadas situações, porque isto interliga depois com a parte do estacionamento, para que possamos ter maior rotação de estacionamento e que ele seja menos oneroso para as pessoas, criação de parques de estacionamento mais periféricos, para que as pessoas depois se possam deslocar com o vai-vem para o centro da cidade, para que haja dinamismo do centro da cidade, mas tudo isto irá ser explicado depois de uma forma mais pormenorizada. Pronto. E por último, para já e hoje, uma terceira ideia, que é uma ideia de há muito, mas que eu acho que neste momento tem todas as condições para poder ser executado, que é a criação de um grande parque urbano ambiental em Portimão, com muitos hectares. A Câmara tem um terreno que eu acho que deve servir exatamente para isso, que era um terreno que estava destinado, na altura, a um complexo desportivo. Não faz sentido hoje em dia que esse complexo desportivo seja realizado da forma como estava pensado e, portanto, aquilo que nós propomos é a criação de um grande parque ambiental, obviamente com equipamentos, não é só, portanto, com equipamentos, com zonas de estar, com zonas para passeio e esse será o grande pulmão verde desta cidade. São muitos hectares que têm que ser devidamente estruturados. Depois isso obviamente, a Câmara já falou neste momento disso, não é uma ideia nossa, já a tínhamos também, que é a criação de um corredor verde entre esse parque urbano e a zona das praias. Quando incluindo esse projeto Portimão Mais Feliz, obviamente temos que compreender a diversidade também geográfica e cultural do nosso concelho. Que ideias tem para um Alvor mais feliz ou uma Mexilhoeira Grande também mais feliz? Quer dar uma mensagem clara também a esses portimonenses que vivem nestas duas freguesias? Exatamente. Alvor tem também um potencial enorme. Neste momento toda a zona da Praia de Alvor está requalificada. Temos também que reestruturar um pouco toda a zona de estacionamento. O estacionamento em Alvor é um problema complicadíssimo, porque fruto da transformação de Alvor numa estância turística muito agradável, portanto toda essa zona tem grandes dificuldades de estacionamento. O estacionamento em Alvor é uma questão que iremos apresentar. Enfim, há uma série de equipamentos que as pessoas de Alvor também pretendem, mas aquilo que eu acho em Alvor, e quero deixar esta mensagem muito clara, é que Alvor, antes de crescer mais, tem que pensar bem o que é que quer em termos da sua estruturação urbana. Ou seja, não vamos já pensar em alargar áreas, como já está a ser pensado por esta Câmara Municipal, em desenvolver novos empreendimentos, sem primeiro pensarmos claramente aquilo que se pretende para o tecido urbano atual de Alvor. O PDM de Portimão está em revisão há 10 anos, não, 2007 há 14 anos. Já houve várias prorrogações da revisão do PDM. É preciso pensar bem o que é que se quer para este território. Vamos pensar em fechar as zonas urbanas, completá-las, evitar o crescimento e a transformação de muitos terrenos que são rurais em urbanos, porque isso, não sou contra isso, mas isso implica
uma infraestruturação, implica um investimento maior e os proprietários terão que pensar bem se justifica ou não, até porque terão que dar compensações, é isto que eu defendo, para as zonas que estão degradadas do município, num regime de perequação urbana. E, portanto, tudo isto tem que ser um pouco repensado. Alvor é uma das nossas pérolas e, portanto, vamos continuar a apostar na requalificação. Quanto à Mexilheira, é a nossa zona rural, o apoio aos agricultores, continuar a apostar na requalificação urbana também da Figueira, da Mexilheira, olhar para todos os aglomerados urbanos que existem na freguesia, no sentido de facilitar a vida também às pessoas que aí vivem e vamos lançar um programa também de apoio aos agricultores da Mexilheira. Não posso deixar de lhe colocar esta pergunta como médico, Dr. Luís Carito. Uma das questões que se colocou ao longo destes últimos anos, desde a nossa perda geopolítica e geoestratégica aqui no nosso Algarve, uma das questões que vem imediatamente acima é o Hospital Distrital de Portimão. Eu sei que é médico, sei que está ligado à medicina. Podemos contar da sua parte com uma atitude mais enérgica na defesa do interesse dos espaços públicos, da saúde em Portimão? Sim, com certeza que isso é uma das minhas grandes preocupações, até porque tenho um conhecimento perfeito do terreno. E, portanto, depois de ter aqui, de alguma maneira, conhecido tudo aquilo que são as dificuldades que nós em Portimão sentimos, e não só em Portimão e no Barlavento, aquilo que eu irei defender, enquanto Presidente de Câmara, será o terminar este centro hospitalar do Algarve e a criação de uma unidade local de saúde do Barlavento. Obviamente com esquemas de financiamento um pouco diferentes, porque isto permite e dá uma maior facilidade de articulação entre os centros de saúde e os cuidados primários, os cuidados hospitalares. Portanto, cuidados primários e cuidados hospitalares mais interligados, com uma gestão comum, é algo que é muito mais interessante e não se trata de, enfim, estar a ostracizar Faro, nem o Sotavento. O problema aqui é que o Barlavento tem sido claramente prejudicado e eu tenho conhecimento daquilo que digo. Portanto, há muitas situações em que, enfim, quer Lagos, quer Portimão, quer Silves, Lagoa, estão a ser prejudicados em termos daquilo que é a atratividade, por exemplo, de médicos para esta zona. Portimão é extremamente deficitário a nível de recursos humanos na área da saúde. Talvez das zonas mais carenciadas é o Barlavento, a nível nacional. E, portanto, nós no ACES Barlavento temos uma carência enorme de recursos humanos médicos, de enfermagem. Enfim, nós, neste momento, e fruto da pandemia, somos poucos para atender tantas solicitações. Vacinação, a questão dos ADRs, são os centros para atender os doentes respiratórios, tudo isto é feito ao nível dos cuidados primários e não há recursos suficientes para responder a tantas solicitações, porque, na realidade, quando se abrem concursos, muitos desses concursos ficam desertos ou as pessoas não vêm ocupar as vagas. Isto porquê? Por uma razão simples. Portimão, enquanto cidade turística, tem rendas de casa altas. As pessoas, quando iniciam as suas carreiras, têm ordenados relativamente baixos e sentem-se muito mais confortáveis ficar nas suas zonas de residência e não se transferirem para cá. E quando vêm é numa perspectiva, muitas vezes, de depois se irem embora. Porquê? Olha, porque, por exemplo, não têm as creches gratuitas para os seus filhos, porque, por exemplo, não têm apoio da autarquia, ao contrário de outras autarquias aqui do Barlavento, para que esses técnicos, ao chegarem, possam ter uma acomodação, uma habitação gratuita até que consigam resolver os seus problemas de instalação, como se faz em tantos sítios deste país. Portanto, há aqui uma série de medidas a nível da saúde que são necessárias ser tomadas. Uma das críticas... Mas deixe-me só dizer mais algo. A senhora Presidente da Câmara, a doutora Isilda Gomes, disse, inclusive, quando se criou o centro hospitalar, que estava contra, mas depois, entretanto, não sei se por ter sido convidada para Presidente do Conselho Geral ou algo assim, algo que é uma figura decorativa, acabou por se calar,
tinha inclusive dito que ia pôr uma providência cautelar ou algo assim para evitar a fusão. Nós temos de ter uma perspectiva que é, se nós criarmos aqui uma unidade local de saúde e se existir um hospital central, o problema da saúde no Algarve pode ser resolvido. A criação destas unidades locais de saúde, em articulação com o Hospital Central, que depois terá todas as valências mais diferenciadas, será uma situação muito interessante para resolver o problema da saúde no Algarve. Uma das questões, ou das críticas que se fala muito e que se murmura pela cidade desde há algum tempo, mais dos mesmos, um certo tipo de insinuação de clientelismo que graça à volta do município de Portimão. Disse recentemente numa autarquia que iria ter uma postura rigorosa e até deixou a entender algumas questões de algum tipo de familiares de ligados à autarquia, algum clientelismo. Quero trocar isso mais por miúdos para aquelas pessoas que estão em casa que há já algum tempo vão comentando isso em voz baixa. Isso, quando foi referido, tinha a ver com o facto de estarmos a assistir na autarquia de Portimão, que há muita gente que está colocada na autarquia que tem relações familiares com pessoas que estão, efetivamente, à frente da autarquia. Não me parece que isso seja uma atuação muito correta, independentemente das pessoas terem ou não o seu valor, não é isso que está em causa. Não ponha em causa o valor das pessoas que estão lá. Agora, as pessoas não podem encontrar um emprego ou ser promovidas pelo facto de serem familiares de alguém que está no poder. As coisas têm que ser transparentes. Eu orgulho-me de que ninguém da minha família nunca esteve em lugares públicos em que eu tivesse qualquer intervenção, nem em outros. Mas então, naqueles onde eu tivesse intervenção, nunca tive ninguém da minha família. E o que se verifica é que há aqui um nepotismo, um facilitar gente de familiares, gente que vem de outros sítios do país para cá para ter emprego aqui, ou na autarquia, ou noutros locais ligados à autarquia. E, portanto, foi essa crítica que eu fiz. Isso fala-se muito em Portimão, as pessoas sabem do que estamos a falar, e eu acho que isso tem que terminar. Ou seja, eu acho que as pessoas têm que ser... A Câmara, neste momento, não pode, a Câmara e as entidades públicas, não podem estar a colocar mais pessoas ligadas às suas famílias. Seja como for, são situações marginais. Já teve, de facto, funções na autarquia. Quero dar uma palavra a tantos colaboradores que todos os dias defendem e vestem a camisola da autarquia de Portimão, por exemplo? Quero, com certeza. Os funcionários da autarquia de Portimão, na sua maioria, são eles que conseguem fazer ainda alguma coisa para que as coisas funcionem nesta autarquia. Porque aquilo que se verifica, e nós temos conhecimento de como funciona a Câmara neste momento, é uma total falta de liderança. Há mais um aspecto ditatorial do que liderança. Uma coisa é ser líder, outra coisa é ser chefe. E aquilo que me parece, na má acessão da palavra, é que neste momento há alguns chefes e não existem líderes. Ou seja, a equipa Câmara não se encontra suficientemente motivada e ainda vão dando aquilo que está de si, e portanto os meus parabéns a eles por este esforço à causa pública, para que possam, na realidade, fazer com que os serviços camarários funcionem. As pessoas estão muito desmotivadas, sabemos isso, mas pronto, isto também está na mão das pessoas, na altura do voto, tomarem as decisões que entenderem. O que eu apelo aqui é que votem. E votem em consciência, naquilo que acharem que é melhor. Termino esta entrevista com uma pergunta, talvez a mais pessoal desta entrevista. Numa recente peça também de comunicação, coloca uma questão bastante pessoal, que é, durante muito tempo, foi porto seguro de tanta gente que consigo conviveu, que lhe pediu conselhos, que debitou algumas mágoas, foi responsável por muita gente dentro do município, pessoas que a partir de 2013 lhe voltaram a cara. Está de consciência tranquila neste projeto, já foi dito, incomoda-o isto? Isto é um ajuste de contas ou de facto nas suas veias corre-lhe a vontade de tornar Portimão mais feliz? Não, não é ajuste de contas de maneira nenhuma. Isto é uma vontade clara e inequívoca de fazer alguma coisa para que Portimão seja mais feliz,
esta cidade que eu abracei há 30 e muitos anos e onde tenho sempre desenvolvido a minha atividade, onde nasceram os meus filhos. E, portanto, é aqui que eu vou continuar, é aqui que eu vou estar e, por isso, tenho a obrigação de o fazer. Quanto a essa questão de terem virado as costas, é assim, é nas alturas em que as pessoas estão nas situações como aquela em que eu estive, que nós vemos quem são os verdadeiros amigos ou as verdadeiras pessoas que se relacionam connosco. É aí e quando as pessoas estão doentes. E eu, hoje em dia, sei quem são realmente os verdadeiros amigos, as pessoas que se importam comigo e aqueles que simplesmente se aproveitaram de mim. Mas é normal. Enfim, quando estamos em lugares públicos, as pessoas é normal que depois se aproveitem. Queria ainda dizer uma coisa e que tem a ver com algo que conversámos no início da entrevista e que depois não foi dito, mas que acho que agora é a altura para dizer. Quando se fala tanto da dívida e da gestão anterior, é preciso não esquecer que as pessoas que hoje em dia se encontram à frente da autarquia estavam naquele projeto. A senhora Presidente da Câmara foi Presidente da Assembleia Municipal durante algum tempo. A senhora Presidente da Assembleia Municipal, candidata a Presidente da Assembleia Municipal, foi vereadora do grupo que fez a dívida. O senhor ex-Presidente da Assembleia Municipal fazia parte dos órgãos políticos, era membro da Assembleia Municipal e membro das comissões políticas. Eu nunca ouvi, da parte destes senhores, dentro da estrutura do PS e dentro das estruturas que eram as estruturas públicas, onde as pessoas estavam, câmaras, assembleias municipais, etc., levantarem questões em relação à questão da dívida. Parece que querem passar um pano sobre o seu passado e mandar as culpas única e simplesmente para um vereador que, por acaso, tinha funções delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara na área financeira. E, portanto, é bom que isto fique claro. Todas as situações, todas as decisões foram amplamente discutidas, quer a nível do partido que dava apoio à Câmara, quer a nível dos órgãos autárquicos. E, portanto, todos estivemos em uníssono na tomada de decisões, quer de criar mais dívida, quer de desenvolver projetos, etc, etc. Portanto, acho lamentável que a partir de 2013 a atual Presidente de Câmara e a sua equipa tenham tentado passar um pano por cima daquilo que foi a sua atividade anterior e ostracizar, acusar os seus camaradas de que eram eles os responsáveis de tudo o que estava a acontecer e que eles próprios nada tinham a ver com a situação. Muito obrigado por esta entrevista. Tivemos a falar com o candidato da coligação Portimão Mais Feliz, apoiada pelos partidos CDS, Partido Popular, Nós Cidadãos e Aliança, Dr. Luís Carito, 65 anos, médico, e durante os próximos tempos, obviamente, vamos ter mais entrevistas e vamos dar mais novidades sobre a coligação Portimão Mais Feliz.